É uma alegria realmente receber o convite para fazer parte desse grupo, né? E agradeço a maneira gentil, sorrisos que estão me recebendo aqui na tarde de hoje. Foi nos proposto um tema que está lá no capítulo, na mensagem 143 do livro Fonte Viva, para que nós pudéssemos refletir nessa tarde. E essas obras de Emmanuel, elas são preciosas, né? E para quem já sabe, nós vamos só relembrar essa coleção Fonte Viva, que é composta pelo livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o Vinha de Luz e o Fonte Viva. Então, são 4 livrinhos. Um deles está ali com o Sérgio, né? Esses livros, ele tem uma organização muito peculiar, e é Emmanuel mesmo que nos esclarece. O que Emmanuel faz? Emmanuel vai buscar no Evangelho e nas cartas propostas de interpretação para o nosso entendimento. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o Evangelho de Jesus é um colar de pérolas, e cada versículo é uma pérola que tem o seu valor. E às vezes nós passamos pela leitura e não nos apercebemos da riqueza de cada versículo ali registrado. Para que nós pudéssemos exercitar, ler com mais cuidado os evangelhos e as cartas, Emmanuel então organiza essa coleção, cada livrinho em 180 capítulos, e ele vai pensar de cada evangelho, de cada carta, um versículo. E esse versículo vai ser o alicerce para a proposta de reflexão que ele traz na mensagem. É assim que ele organiza esses livros. É uma excelente maneira de nós estudarmos o Evangelho, versículo por versículo. E o versículo que vai alicerçar as interpretações de Emmanuel para a tarde nossa de hoje, ele intitulou a mensagem assim: Saibamos cooperar. E ele vai lá no Evangelho de João buscar, pensar um versículo para falar sobre essa proposta, sobre essa possibilidade de interpretação. E o versículo que ele escolhe está assim: porque sem mim nada podeis fazer. Está no capítulo 15, é o versículo 5º do Evangelho de João. Quando nós olhamos assim, secamente, nós temos dificuldade de entender o que é que tem a ver o título que Emmanuel propôs com o versículo que ele escolheu. Porque Emmanuel faz essas provocações filosóficas conosco, nessas mensagens. Então, a mensagem é: saibamos cooperar. E o versículo: porque sem mim nada podeis fazer. O que é que Emmanuel está querendo dizer? Para que nós possamos compreender um pouco melhor, vamos voltar um pouquinho no contexto. Eu falei que esse versículo está no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem uma característica muito peculiar. E quem nos fala sobre isso é Saulo César. Saulo é um irmão nosso, que já morou em Brasília, que fez um trabalho maravilhoso de estudo do Evangelho por Emmanuel. Então, tem vários volumes. Então, tem o estudo do Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho de Mateus, comentário de Lucas, comentário do Evangelho de Marcos e comentário do Evangelho de João. Lá, nesse livro sobre comentários do Evangelho de João, Saulo registra que o Evangelho de João é um registro de alguém que desde jovem recolheu com entusiasmo e emoção a mensagem da Boa Nova. É um repositório de impressões pessoais e profundas dos momentos de convivência íntima que o mestre legava aos mais próximos às luzes do seu ensino. Então ele está dizendo para a gente que o Evangelho de João, quando nós tivermos contato com ele, vamos lembrar sempre que fala de alguém que vai impregnar aquelas palavras, aqueles registros com as suas impressões pessoais, dessa convivência próxima com o mestre. E ele ainda retrata que é o testemunho de alguém que, diante das amarguras da cruz, vencendo o ímpeto inicial de fugir, manteve-se fiel
até o fim de seus dias. E por isso é um convite aos sentimentos de entusiasmo e otimismo, gratidão e esperança, fé e perseverança, porque ao nosso lado está a figura que congrega ao mesmo tempo a direção dos destinos humanos e a posição de amigo sincero. Então, quando nós tivermos contato novamente com o Evangelho de João, vamos nos lembrar que é alguém que nos traz essa mensagem de otimismo, de esperança, de fé, de perseverança, a nos lembrar de um amigo que caminha conosco, mas um amigo muito especial, um amigo que tem nas mãos o destino da humanidade. É assim que João, lá no capítulo 15, vai fazer o seguinte registro no Evangelho. Jesus afirmando aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. É desse contexto, dessa passagem evangélica, que Emmanuel retira esse finalzinho. Sem mim não pode produzir nada. Mas Jesus está se referindo ao fato de ser a videira. Mas não é qualquer videira. Ele é a videira verdadeira. E se nós pararmos para observar um pouco, nós vamos ver que ao longo tanto da primeira revelação, que nós chamamos de Antigo Testamento, a segunda, o Novo Testamento, e a terceira, o Espiritismo, nós vamos encontrar presente essa simbologia da videira, da uva, da cepa, presentes para nos representar a criação. Se nós fizermos uma leitura atenta, nós vamos ver que várias passagens lá está presente a videira, a uva e a cepa. E por que nós falamos que na própria doutrina essa simbologia se apresenta? Nós vamos encontrar lá no Prolegômenos, lá no inicinho do Livro dos Espíritos, esse desenho, essa figura ali registrada. Os espíritos vão afirmar a Kardec assim: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ligada à matéria é o bago. Nós vamos pensar, então, no registro das 3 revelações e ratificada aqui pelos Espíritos, que a cepa simboliza, é a imagem que melhor representa o trabalho da criação. Pensar na videira, como Jesus registrou, está registrado no Evangelho de João, é pensar em como se dá a nossa relação com o Criador. E qual é a missão de Jesus nessa relação? Como é que Jesus participa desse processo? Emmanuel vai nos afirmar que, em verdade, aprendemos com Cristo, com o seu Evangelho, a ciência divina da nossa ligação com o Pai. E é o próprio Mestre que nos ensina como entender essa relação.
essa ligação, que às vezes nos passa desapercebida. Quando Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira, ele está nos informando da sua missão. Ele está dizendo que ele é a raiz na terra, de onde fluem as bênçãos da vida para todas as criaturas. Entendemos isso? Jesus é a raiz na terra, de onde fluem as bênçãos para todas as criaturas. Nada no mundo está alheio ou à margem da criação. Nós conseguimos imaginar que possa haver algo neste planeta que está alheio, está à margem da criação? Algo que não tenha sido criado pelo próprio Pai, pelo próprio Criador do universo? Nós temos as transformações que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos vão impregnar a este planeta. Mas nada está à margem do Criador. E na Terra, Jesus é a raiz, é a fonte, é a base da obra, o alicerce. Tudo emana de Jesus. Se a gente puder pensar numa construção, fica mais fácil, né? Nós vamos ver que o alicerce da construção, seja para um prédio de 1 andar, de 2 andares, de 30 andares, o alicerce de onde suporta todo o peso, de onde se mantém de pé toda aquela construção, é Jesus. Então, quando ele diz, eu sou a verdadeira videira, ele está dizendo para a gente, olha, é de mim que emanam todas as bênçãos necessárias para todas as criaturas do universo. Quando nós ouvimos isso, nós temos um pouquinho a dimensão da missão de Jesus. Ele é a ponte entre nós, criaturas, e o Criador. Porque ele, no início, na passagem de João, está registrado, eu sou a verdadeira videira e Deus é o agricultor. Ele é a ponte na nossa relação com o Criador, na nossa relação com o nosso Pai. Jesus é a ponte. Jesus que faz a conexão, faz a nossa ligação com o Criador. E ele vai usar esse símbolo da videira. E para que nós entendamos, Emmanuel explica assim no livro Caminho, Verdade e Vida, que tem uma mensagem intitulada A Videira. Deus é o Criador eterno. O Pai, entretanto, envolve a todos nós na sua vibração de bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, é a essência do universo. E para que nós sintamos a sua presença e nossa compreensão ainda limitada, ele nos concedeu Jesus como sua personificação máxima. Da sua seiva, da seiva do Cristo de Deus, procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das nossas almas desde o princípio. O seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. O que Emmanuel está dizendo? Quando Jesus disse, olhai as aves do céu, lá no Sermão do Monte, ele não estava dizendo para a gente somente para que nós efetivamente observássemos como as aves se sustentavam, se alimentavam e o quanto a providência do Pai interferia e cuidava de todas as criaturas. Ele também estava nos convidando a observar
como a natureza se organiza, porque é a nossa própria organização. Se nós víssemos uma flor bem bonita nascendo aqui nesse jardim ao redor do salão, formos lá e colher essa flor e levarmos para casa, tirarmos da sua raiz, tirarmos daquele caule, o que vai acontecer com essa flor daqui a alguns dias? Por mais que a gente coloque na água, ela vai secar, não vai? Ela vai morrer. Nós somos como essa flor, ligados, vinculados ao caule, à raiz que é Jesus. A seiva que alimenta as nossas atitudes promanam dele. E quando nós nos afastamos, nós secamos. E aí nós fazemos igualzinho o filho pródigo. Às vezes nós nos afastamos e vamos secando, vamos perdendo a vivacidade e precisamos voltar para nos alimentar daquela fonte viva. Tudo em nós promana do Cristo. E quando nós ouvimos isso, nós às vezes achamos assim, bom, se tudo que eu faço vem do Cristo, o que está sendo falado é que nos meus trabalhos, dentro de um espaço religioso, eu estou com Jesus. Não, é tudo, em todos os lugares. A nossa relação com o Criador, ela não se realiza somente aqui nesse ambiente. É em todos os espaços. São todas as nossas atitudes. É tudo, o tempo todo. Ou em algum momento a gente pode dizer que está alheio, está separado da relação com Deus. A gente consegue se esconder em algum lugar desse planeta e estar à margem do cuidado do Criador? A gente consegue? Ainda que a gente não queira. Não é possível. Mas com as nossas atitudes, com o nosso agir, nós podemos estar mais próximos, mais vinculados a essa raiz, ou um pouco mais apartados. E se apartados, temos sede, temos fome, não nos alimentamos bem e precisamos voltar. É isso que Emmanuel está falando. E mais à frente, Jesus fala, ele registra na passagem, eu sou a videira e vós sois os ramos, nós somos os ramos. Por isso que é possível dizer que se nós formos colhidos dessa raiz, nós vamos perecer. E muitas vezes não são os outros que nos colhem, nós é que fazemos esse movimento de nos afastar dessa fonte de vida, desse alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé. Nós somos as varas, em algumas traduções, ou os ramos, né? E Emmanuel vai dizer, nós somos os ramos da árvore gloriosa. Quando nós traímos os nossos deveres, nós nos secamos, porque nós nos afastamos da seiva, rolamos no chão dos nossos desenganos, para que se purifique, para que nós nos purifiquemos no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de sermos novamente tomados por Jesus, à conta da sua misericórdia para nossa renovação. E aí, em algumas ocasiões, nós não compreendemos quando Cristo afirma, longe dele nós não podemos produzir nada. É esse o versículo que Emmanuel separou. Porque sem mim não podeis produzir nada. Jesus não diz, olha, sem mim vocês não podem produzir algumas coisas. É nada. Sem ele nós não conseguimos viver em plenitude, em abundância. E como é que nós podemos fazer isso? Ora, de manhã quando a gente levanta e dá um bom dia a alguém que nos parece ter tido uma noite difícil e está aguardando pelo menos um aconchego, e nós somos capazes de dizer, bom dia. Nós estamos revitalizando em nós a seiva do Cristo. Quando nós estamos na nossa casa
e fazemos uma atividade em casa para ajudar no ambiente da comunidade onde nós vivemos, seja lavar uma louça, seja ajudar no preparo de uma refeição, para diminuir o tempo de trabalho de alguém, para que a gente possa estar num convívio mais próximo, nós estamos no trabalho com Jesus, revitalizando em nós a seiva que nos alimenta. Quando nós estamos no trânsito e um irmão desarvorado passa na nossa frente fazendo loucura e nós somos capazes de pisar no freio, dar passagem para aquele ser, nós estamos permitindo que a seiva de Jesus nos realimente. É por isso que nós não podemos fazer nada sem Jesus, porque é nele que nós alimentamos a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa harmonia interior, o nosso equilíbrio, a nossa perseverança, a coragem. É nele que nós vamos renovando esses sentimentos. Por isso que sem ele nós não podemos produzir nada. E Emmanuel ainda nos esclarece que todos nós recebemos dons sagrados e achamos que esses dons sagrados se referem única e exclusivamente ao campo religioso. Nós achamos que quando nós estamos falando desse alimento que o Cristo é na nossa vida, nós estamos nos referindo única e exclusivamente às nossas práticas religiosas. E Emmanuel vai nos esclarecer, olha, não é disso. Jesus está falando de algo muito maior. Ele diz assim, que companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor quando se encontram no ministério da palavra, do altar, da tribuna, nas várias religiões. Mas não é. Quando Jesus diz, sem mim não podeis produzir nada, ele não está falando do campo religioso exclusivamente. Ele está falando da arte, da filosofia, da ciência, da astrologia, do esporte. A ciência que se pauta na ética, na moral, caminha alimentada pela seiva do Cristo. O desportista que sabe conviver harmoniosamente, sabendo ganhar, perder, respeitar as regras do jogo, está se alimentando na seiva do Cristo. O artista que usa da sua música, da sua pintura, da sua poesia para levar vida, reflexão, amorosidade, está se alimentando da seiva do Cristo. Em tudo nós nos alimentamos da seiva do Cristo. E quando não o fazemos, está registrado lá, nós secamos. E precisamos do socorro de Jesus para nos alcançar e nos proteger e nos renovar. Meu filho mais velho, ele fala assim, mamãe, por que você é tão religiosa? Ele usa essa palavra. E eu falo para ele, filho, desde muito criança, eu sempre tive certeza de que eu não estava sozinha. Então, para mim, tudo está vinculado a essa companhia que eu sempre senti ter. E eu tenho certeza que todos aqui se sentem assim também. Mesmo quando a gente se sente um pouco solitário, nós sabemos que existe alguém a nos acompanhar. Lembra quando eu falei de João? Que a sua mensagem traz para a gente a presença de um amigo que nos acompanha sempre? Essa presença, ela está onde? Ela está em nós. Nessa energia que nos vitaliza e nos permite viver. Nessa energia que nos permite realizar cada projeto que nós planejamos. No dia de hoje, cada um de nós acordou e pensou em realizar algo. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Nós mentalmente organizamos o nosso dia. E a energia para que nós realizássemos cada passo daquilo que nós nos propusemos vem de Jesus.
essa ponte que nos liga à criação. É com Ele que nós caminhamos o tempo todo. É junto dele que nós desejamos estar o tempo todo. Ainda que muitas vezes nós nos afastemos desse convívio. Ainda que muitas vezes nós nos sintamos enfraquecidos. Quantas vezes nessa nossa caminhada nós já não nos sentimos assim? Enfraquecidos, sem energia, sem coragem. Parecia faltar algo. E se nós recorrermos à prece com fervor, ao esforço de realizar os trabalhos que a vida nos chama cotidianamente, nós vamos sentindo que nós vamos nos realimentando. Nós vamos nos reorganizando, como a água. Nessa cidade que nós precisamos tanto da água. Quando a gente toma água, como é que o nosso organismo se sente? Experimentem tomar a água fazendo uma prece. Só dizendo para a água que você vai em cada célula do meu corpo e revitalize. E renove cada energia em mim que precisa ser renovada. Experimentem. Emmanuel diz que a espiritualidade não nos deixa sem resposta. Experimentem. Eu acho que vocês devem conhecer algumas pesquisas, se não conhece, vale a pena buscar na internet algumas pesquisas que são feitas acerca da água. Essa energia promana de onde? Essa energia que nós estamos recebendo aqui nesse momento, buscando essa conexão com o Criador, buscando estar junto dele nesse dia caloroso que faz nessa cidade. É um calor que é fora, mas que é dentro também. Não sei se vocês sentem isso. De onde vem? Quem é que está aqui junto de nós nesse momento, nessa tarde que a gente se dispôs a estar aqui? Está sentadinho do nosso lado dizendo, eu estou tão feliz de você estar aqui. Eu estou tão feliz de você poder parar um pouquinho o teu dia e renovar as tuas energias. De onde ela provém? Do nada? Do acaso? A nossa arrogância que às vezes quer acreditar nisso, mas promana de um ser que nos ama profundamente. E essa convicção e essa certeza nós podemos ter, porque essa seiva, esse licor da vida, ele está dentro de nós. Ele circula pela nossa veia. Ele circula no nosso corpo físico e espiritual. É isso que Emmanuel nos propõe refletir nessa mensagem, quando ele faz a cada um de nós o convite de sabermos cooperar. Porque à medida que nós vamos trabalhando no bem, nós vamos revitalizando essa energia em nós. À medida que nós nos perdemos nas nossas iras, mágoas, raivas, desatino, inveja, ciúme, é como se a gente ligasse na tomada e a gente fosse sendo sugado a nossa energia, porque a gente vai se enfraquecendo, se fragilizando. De vez em quando isso acontece e a gente rapidamente lembra, busca Jesus e busca renovar esse sentimento, as nossas atitudes, para que possa novamente circular dentro de nós esse licor da vida, essa seiva que nos alimenta e nos permite estar viçosos, estarmos limpos para refletir a beleza da criação divina. Esse é o convite que nos é feito nesse quase final de tarde, que nós possamos sair daqui revigorados e convictos de que nós estamos vinculados a uma raiz que promana amor e que nos dá toda a energia necessária para que nós façamos aquilo que devemos fazer, que cumpramos com os nossos deveres. E o nosso dever é cumprir com a lei divina que está registrada na nossa consciência, fazendo o melhor que pudermos fazer. Quando? Agora. Onde? Aonde nós estivermos. Cooperar com Cristo, diz Emmanuel, não é só estar na tribuna, não é só estar aqui trazendo uma reflexão, trazendo
um estudo, compartilhando um estudo, de forma alguma. Compartilhar com Cristo em todas as esferas da nossa vida. Eu participava de um encontro que acontece entre as mocidades espíritas no Carnaval. E a maior dificuldade era formar a equipe de limpeza, né? Formar a equipe de limpeza. E é muito interessante, quem já trabalhou em equipe de limpeza já deve ter percebido isso. Parece que a gente fica invisível. As pessoas vão sujando tudo, a gente está limpando e parece que a gente é invisível, as pessoas não nos veem. E aí, no final do dia, o nosso coordenador trazia para a gente a reflexão do trabalho precioso com a limpeza, o exercício de humildade para muitos de nós, o quanto era incômodo ser invisível para os outros. Aonde é que Jesus estava presente naquele trabalho? Servindo, cuidando, criando um ambiente propício para que a atividade se realizasse. Então, meus irmãos, cooperemos sempre com Cristo, lembrando que sem Ele nós não podemos produzir nada, mas com Ele nós somos capazes de produzir grandes feitos, a começar na nossa própria vida. Fiquem em paz, que Deus os abençoe e tenhamos todos uma excelente semana que se inicia, com esse calor do Cristo dentro dos nossos corações.